Vamos continuar a leitura do livro de Srila Acharya Maharaj, Orientação 1. Estamos lendo a parte que são aulas de Srila Acharya Maharaj. E vamos continuar então a leitura. A primeira aula que vamos ler hoje, o subtítulo é Uma partícula de pó do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, Srila Acharya Maharaj, nessa aula aqui, essa aula é do dia 25 de setembro de 2009. Nós já lemos ela também anteriormente. Nós lemos todas as aulas de Srila Acharya Maharaj até 2011. Nós estamos na parte, se não me engano, de setembro de 2011. Lemos à noite, né? Essa aqui já foi lida, mas Srila Acharya Maharaj colocou no livro. Então, ele deve ter selecionado as aulas mais importantes para colocar no livro. Então, ele diz assim: a sinceridade, ela é sempre necessária em nossa vida prática. A sinceridade é mais necessária em nossa vida, é muito necessária em nossa vida. Gurudeva, ele também disse que muitos devotos, eles podem ter sinceridade, mas apenas 10% ou 5% dos devotos, ele tem castidade. Estas são as palavras de Gurudeva. Então, sinceridade, são poucos devotos que têm. Agora, castidade é mais difícil ainda. O que é ser casto ao Guru? Ser casto ao Guru é não escutar nada que não seja da nossa missão. Não ler nada que não seja de nossa missão. Não procurar, não ficar procurando na internet outras missões, outras coisas de outras missões, de outras filosofias. Isso é castidade. Então, como diz aqui Srila Govinda Maharaj, talvez 5%, 10% dos devotos sinceros, eles são castos. Quer dizer, é uma porcentagem muito pequena. E também tem aulas de Srila Acharya Maharaj falando, de Srila Govinda Maharaj falando, se tem um grupo de outra missão na rua fazendo um Harinama Sankirtan, a nossa mente vai querer que nós, corpo, vamos nos unir a esse grupo para cantar junto o Mahamantra Hare Krishna. Mas Srila Acharya Maharaj fala, você pode estar cantando o Mahamantra Hare Krishna na rua, o outro grupo está cantando, você faz Dandavati Pranam para o grupo de devotos de outra missão e vá no sentido oposto. Uma vez aconteceu isso na Paulista. Estávamos cantando, fazendo, raramente nós fizemos isso, mas aquele dia estávamos lá fazendo o Harinama Sankirtan, o canto congregacional dos Santos Nomes, e, certa altura, nós encontramos os devotos que estavam na direção oposta à nossa e prestamos reverência Dandavati Pranam. Não é para se unir. Isso é uma aula de Srila Acharya Maharaj. Isso é uma aula de Srila Govinda Maharaj. Essa é a nossa castidade. Nós temos que servir somente o Guru da nossa missão. O Guru que está aqui ao nosso lado, Srila Tilakaniri Maharaj agora, Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj e Srila Siddhar Maharaj. Se você servir qualquer outro Guru, isso é servir Maya, isso não é castidade. Isso aí é tão importante que Shripata Tapasi Maharaj, ele ficava bravo, ele ficava nervoso, irado, quando ele sabia que algum devoto ia comprar alguma coisa numa lojinha de outra missão. Ele não queria isso, porque você está contribuindo com outra missão. Ele não queria, eu não vou citar nomes, claro, para não criar confusão, mas é uma loja que vende produtos, tilaka, tudo que é devocional tem lá, e não devocional também. Indiano, artigos indianos. E ele ficava bravo com isso.
Não vá lá, ele falava. Não vá lá, espere alguém ir para a Índia e peça o que você precisa. Tilaka, gopichanda, né? Gopichanda, enfim, um abano de pavão, ou uma concha, enfim. Não compre naquele que não é da nossa linha, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E agora aqui Silachara Maharaj, ele vai falar sobre Raghunatha Das Goswami, né? Aquele passatempo que é muito conhecido de Srila Raghunatha Das Goswami. Quando Srila Raghunatha Das Goswami, Prabhu, ele ficava no Radha Kunda, algum devoto, um Vrajabasi, morador local, ele costumava trazer para ele um pouco de leitelho. É uma preparação feita com derivado de leite. E por que Raghunatha Das Goswami ficava no Radha Kunda? Esse era o local dele. E hoje, o Samadhi Mandir dele está em frente ao Radha Kunda. Então ele ficava lá e tinha um Vrajabasi, um devoto da região, que levava sempre para ele leitelho, né? Uma preparação, um derivado do leite. Ele levava num reservatório uma tigela feita de folhas de bananeira. Todos os dias ele levava o leitelho em uma vasilha. Certa vez, aquele devoto, ele não conseguiu trazer uma tigela, vasilha, do lugar que ele costumava pegar. Em vez disso, ele trouxe de outro lugar. E aí, Srila Raghunatha Das Goswami, ele jogou fora. Ele disse: eu só aceito uma tigela do Radha Kunda, ou Kushum Sarovar, que é um outro lago que tem lá, é um templo com lago que tem lá próximo em Vrindavana. Este é o tipo de castidade que ele tem. Eles são seguidores de Radharani, não seguidores de mais ninguém. Vocês são devotos do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E Gurudeva diz que todos vocês estão no navio do Chaitanya Sarasvati Mati. E todos devem ficar sob o mesmo guarda-chuva. Nós estamos na missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Quem vai ser o guarda-chuva? Temos que estar embaixo do mesmo guarda-chuva. E quem é o guarda-chuva hoje? Srila Tilokaniriha Maharaj. E antes era Srila Chara Maharaj, e antes era Srila Govinda Maharaj, e antes era Srila Siddhar Maharaj. E como que é essa história aqui? Esse devoto, esse Vrajabasi, ele pegou a tigela para dar o leitelho para Raghunatha Das Goswami, e Raghunatha Das Goswami percebeu que havia algo estranho naquilo. E ele perguntou: da onde você trouxe isso? E ele falou: eu trouxe do local de Chandravali. Chandravali é a opositora de Shrimati Radharani. Claro que tudo isso é um lila, mas ela é opositora de Shrimati Radharani. E imediatamente ele jogou longe. Porque ele tem castidade. Só por causa que a vasilha era de outro local, era do local, a bananeira era do local, a folha da bananeira que fez aquela tigela era do local de Chandravali, ele jogou longe. Isso é castidade. É raríssimo o devoto que é casto, muito raro, mas é importante. A castidade é importante. Não ler nada de ninguém. A única exceção é Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Essa é a orientação de Srila Govinda Maharaj. Mas é aquilo, nós podemos, mas não foi imposto para nós lermos. Eu conheço algumas pessoas que elas leem mais os livros de Prabhupada do que os livros da nossa missão. Não foi isso que o Guru falou. Srila Govinda Maharaj falou: vocês podem ler, mas não falou: vocês devem ler.
Existe uma grande diferença entre poder e dever. Nós devemos ler os livros da nossa missão. Se nós quisermos ler também de Prabhupada, podemos. O que Prabhupada escreveu, o que Swami Maharaj Prabhupada traduziu e comentou. Mas, antes, nós temos que ler os livros da nossa missão. O foco é nossa missão. O foco é Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj e agora o presidente atual, Srila Tilaka Nrsimha Maharaj. Esse é o foco. E por que as pessoas começam a buscar outras coisas? Começam a buscar outros gurus para ler? Começam a buscar outras coisas que não o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. É a mente. Ontem nós falamos sobre isso na aula de Srila Acharya Maharaj, que nós lemos. A mente é perversa. A mente quer sempre procurar algo. A mente quer inventar as coisas que o guru não falou. A mente quer procurar outros gurus. Não, nós temos que ser castos. A castidade é importante. Então veja só o exemplo de Raghunatha Das Goswami, o exemplo que eu falei de Shripad Tapasi Maharaj, enfim, tem muitos e muitos exemplos. Não devemos ficar servindo a dois senhores. Nós temos que servir a um senhor. Nós temos que servir a um guru. E claro, se o guru ele nomear alguém sucessor, quando ele abandonar o corpo, nós seguiremos o próximo. Isso é muito importante. Não fazer o que os outros fazem, se eles fazem errado. Nós temos a orientação do guru, e a orientação do guru deve ser seguida. Ninguém melhor que o guru para falar para a gente o que devemos fazer. Deixe-me ver aqui, aonde eu parei. Vocês são devotos do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, disse Acharya Maharaj. Nós estamos no barco do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Às vezes nós temos algum problema ou algum ego. Ouvimos venham sob o mesmo guarda-chuva, mas nós trazemos a nossa própria capa de chuva. Nós sempre ouvimos, fiquem sob o guarda-chuva, o mesmo guarda-chuva que é o de Gurudeva. Mas, às vezes, como disse Acharya Maharaj, a analogia dele, nós trazemos a nossa própria capa de chuva. Nós não devemos fazer isso, nós devemos seguir um só. Não pode ter dois gurus. A instrução é de um guru. Se você tem vários gurus, em última análise, é o teu guru que vale. Você pode escutar a aula de outros sannyasis, de outros da nossa missão, mas a palavra do teu guru é a principal. E claro, a palavra do teu guru e dos antecessores a ele. Porque o teu guru vai ficar triste se você não seguir o que o guru dele falou. Se você quer deixar o teu guru feliz, você tem que glorificar o guru dele. Alguns não compreendem isso. Srila Govinda Maharaj já falou isso uma vez. Se você quer, que nem amanhã é o dia transcendental do desaparecimento de Srila Acharya Maharaj. Se você cantar a canção dele, o arati dele, tudo bem, você está glorificando ele. Mas ele vai ficar mais feliz se você cantar a canção glorificando o guru dele, Srila Govinda Maharaj. O guru sempre vai querer que você glorifique o guru dele. Krishna gosta mais que você sirva o devoto puro dele do que sirva a ele próprio. Nós temos que compreender isso também. Normalmente a pessoa só quer glorificar o seu guru, mas o guru do guru, o paranguru, é mais importante. Nós temos que glorificar o paranguru. E aí o seu guru ficará feliz. Continuando aqui, outra vez, Gurudeva me disse,
Se você se tornar um grão de poeira do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, então farei um lugar para você. Então, Gurudeva, ele dará um lugar para nós se nós nos tornarmos um grão de poeira do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, se nós pertencermos ao Sri Chaitanya Sarasvati Mati, que seja um grão de pó, mas que seja do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. E aí Gurudeva vai dar um lugar para nós. Ele me disse isso. Ele também me contou essas histórias sobre a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Quando ele foi para a América, ele foi uma vez para a prisão para ver um dos seus discípulos. Quando o discípulo ouviu, aquele devoto, ele chorou e ele disse a Prabhupada: eu ganhei algum dinheiro e eu dei tudo. Eu dei tudo a você para fazer um templo em Vrindavana, o templo de Krishna Balarama. Mas o que aconteceu? Porque eu estou neste tipo de posição agora, o devoto não se conformava que ele deu todo o dinheiro que ele tinha para construir o templo de Vrindavana, de Krishna Balarama, para Prabhupada, ele deu todo o dinheiro para Prabhupada, e porque ele estava naquela posição, na cadeia, o devoto não se conformava com isso. Porque eu estou na cadeia, mas Prabhupada disse: este é o seu karma, esse é o seu karma de atividades anteriores, mas você fez uma doação para o templo, então não se preocupe. Há um lugar reservado para você em Goloka Vrindavana. Isso é chamado resultado do serviço devocional, humor do serviço devocional. Então, o devoto não se conformava, é a visão errada, né? A visão errada é assim: eu ajudei o templo, eu dei tudo o que eu tinha para o templo, porque eu estou passando essa dificuldade, porque eu estou preso, porque o outro fala, porque eu estou doente, porque a minha mulher se separou de mim, porque o meu marido se separou, porque o meu filho fez isso, porque a pessoa acha que servir Deus está relacionado ao karma. Não, servir Deus não vai tirar o karma de ninguém. Então, Prabhupada deixou claro para o devoto que ele estava preso porque são atividades, resultado das atividades anteriores, é o karma. Mas o dinheiro que ele deu, que ele doou todo o dinheiro dele para fazer o templo de Krishna Balarama em Vrindavana, ele tem um lugarzinho, como diz Prabhupada aqui, ele tem um lugarzinho em Goloka Vrindavana. A Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, eu não li esse livro dele, mas de repente alguém leu aqui que está assistindo a aula. Ele fala no livro, uma pessoa idônea falou isso para mim. Ele fala no livro que se você reformar um templo, se você ajudar a construção do templo, você tem uma fortuna incalculável. A Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada falou isso. Você tem uma fortuna espiritual incalculável se você doar o teu dinheiro para o templo, para construir, para reformar, enfim. Na verdade, se você doar a tua vida, e o fruto da tua vida, do teu trabalho, qual é? Dinheiro. Esse é o 12º capítulo do Bhagavad Gita, canto 10, verso 10 e 11. Se você não conseguir pensar o dia inteiro em mim, Krishna fala, então me sirva, use a sua energia para me servir. Se você não usar a sua energia para me servir e você ficar usando essa energia para o trabalho mundano, material, dê o fruto do seu trabalho para mim. E o que é o fruto do trabalho mundano? Dinheiro.
Então, quanto mais, se você não se rende a Deus no trabalho o dia inteiro, serviço a Deus, pega o seu trabalho, o fruto do seu trabalho, o máximo que você conseguir doar para a missão, para o templo, maior fortuna você vai ter. Quanto mais você doa, mais fortuna espiritual você vai ter. Você diminui a fortuna material, mas quem está preocupado com a fortuna material? A maioria, né, na verdade. Mas você não vai levar para nada quando você fechar o olho e não respirar mais. Você não vai levar uma fortuna material, nada. A conta do banco, as suas casas, enfim, os seus carros, nada, você não vai levar nada. Agora, se você der a fortuna material para o templo, para a missão, para o guru genuíno, você vai guardar essa fortuna espiritual eterna. Então, Silat Harmaharaj termina essa aula falando isso. Vamos para a próxima aula agora. Deixa eu só ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Por enquanto não, por enquanto não. Ninguém comentou nada, ninguém fez nenhuma pergunta. Então, essa aula aí deixa claro que nós temos que ser castos. Quando a nossa mente acha que temos que servir a outra missão, alguns fazem isso, né? Eles têm o ego muito alto e aí falam, eu não quero mais escutar a aula da nossa missão, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Eu não quero mais escutar a aula daquele guru. Eu não quero mais escutar aquele tipo de live. Eu vou procurar outro. Aconteceu alguma coisa, o ego é extremamente grande e a pessoa vai para o outro. Só que se ela fizer isso, ela saiu fora do barco do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ela saiu fora do barco. O prejuízo é somente da pessoa. Quem tem o ego forte, abandona sim. Isso Srila Govinda Maharaj falou. Tem duas causas de abandonar a missão, de abandonar o templo. Duas causas. Ou é ofensa, qualquer tipo de ofensa, ou é o ego muito alto. Então você, às vezes, alguém fala alguma coisa que você não gostou, alguém fala o correto que você não gostou. Na maioria das vezes, as pessoas querem escutar o que elas querem ouvir, o que elas querem ouvir. Elas querem que os outros falem o que ela quer ouvir. A concepção dela, ela quer que o outro fale igual à concepção dela. Mas, normalmente, se não for a concepção do guru, está errada a concepção da pessoa. Nós temos que ir atrás da concepção do guru. E aí a pessoa fica nervosa porque tem o ego alto, e o ego leva a ira, e aí ela abandona. Ela fala, eu não quero mais, eu vou procurar outra coisa, e aí o prejuízo é de quem? Exclusivamente dessa alma que abandonou o barco do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então vamos para a próxima aula agora aqui. Deixe-me ver qual é o título. Cante constantemente. Esse é o título da aula aqui. Cante constantemente. É uma aula de junho de 2010. Então, o devoto faz uma pergunta aqui para Silat Harmaharaj. Ele fala assim, eu moro longe do templo. Nós já lemos essa aula também. Eu moro longe do templo e eu não tenho a associação dos devotos. É bom se, enquanto eu estou em casa e fora do templo, eu canto e pratico sozinho. Ele está perguntando se ele mora longe do templo, se é bom ele praticar sozinho, quando ele está dentro e fora da casa dele. E Silat Harmaharaj fala, claro, é claro que é bom. Você pode ficar em qualquer lugar, em uma floresta ou em uma casa. É necessário cantar, apenas cantar constantemente. Quando você para de cantar, podem surgir um ambiente ilusório, a sua mente será iludida. Cante constantemente. Às vezes, você não sentirá
o gosto do canto, mas você deve pensar: por que eu não estou sentindo o gosto desse canto? Porque algo ruim veio a mim, veio à minha mente. É por isso que não estou experimentando o gosto através do canto dos santos nomes. Então, você deve cantar constantemente. Aqueles que apenas falam, 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 a sua energia vai para a fala. Aqueles que falam, falam. Quando o Silat Armário está falando falam, falam, estão falando coisas mundanas. Falando sobre filósofos, falando sobre pensadores, falando sobre, enfim, sobre qualquer coisa, sobre esporte, sobre política. Hoje em dia todo mundo só fala sobre política. O foco hoje é política. Todo dia tem assuntos novos, todo dia tem história nova sobre um político, sobre outro político, sobre isso, sobre aquilo. Então, Silat Maharaj fala, quando as pessoas falam coisas mundanas, prajalpa. Prajalpa quer dizer coisas mundanas. Então, quando as pessoas ficam o tempo todo falando coisas mundanas, ela não tem energia para cantar. A nossa energia é limitada. Se você perder o seu tempo, se você perder sua energia discutindo assuntos mundanos, falando coisas mundanas, você não vai ter energia para cantar, você não vai ter energia para servir. Uma vez perguntada para Silat Maharaj como era possível ele ter tanta energia. Silat Maharaj era algo descomunal. Ninguém tinha tanta energia quanto ele. Ninguém. Era algo assim de ficar com a boca aberta, o queixo caído, como as pessoas falam. A quantidade de energia que ele tinha. E aí ele respondeu, porque eu não abro a boca para falar bobagem. Eu não gasto minha energia falando bobagem. E outra coisa, quando as pessoas iam com ele na van para o parikrama, ou iam para alguma pregação, ele ficava na frente do carro. Tinha um motorista, ele ficava ao lado do motorista. E aí os devotos lá atrás, era uma van que cabia acho que 12 ou 13 pessoas, menos os dois que estavam lá, o motorista e ele, cabiam 11 pessoas mais ou menos na van, 10, 11 pessoas. E os devotos na volta ou na ida do parikrama, da pregação, ficavam falando bobagem, falando prajalpa, dando risada. E ele não gostava disso. O que ele fazia? Ele olhava para trás com aquele olhar dele que não precisava falar nada. Todo mundo entendia o olhar dele. Ou ele começava a cantar, puxar um kirtan. E aí todo mundo parava de falar bobagem. E ele também falou em aulas. Normalmente, a gente faz o programa que nem amanhã. Amanhã vai ter o festival, vem um grupo de pessoas aí, eu creio que umas 15 pessoas virão amanhã aqui para o festival de Silat Maharaj. Acabou o festival, não acabou o festival, né, mas acabou a aula, acabou o Guru Puja, o Puspanjali, que vai ser a última coisa do programa. Na verdade, a última coisa do programa é honrar a praçada, né? E aí, o que acontece? Começa a prajalpa. Um fala sobre isso, o outro fala sobre aquilo, aí normalmente os devotos, a maioria só vem no festival, aí falam, um vai falar que viajou para tal lugar, o outro vai falar que foi para isso, que aí o outro pergunta, como está o seu emprego? Só para jalpa. E Silat Maharaj falou, não é adequado, quando você fala para jalpa durante a honrar a praçada, você não está honrando a praçada. Honrar a praçada é serviço devocional. Você vê os devotos na Índia, você vê, por exemplo, não ocidental, né, mas, enfim, os devotos, realmente devotos, eles honram a praçada, eles só comem. Eles estão comendo. Não é o momento de ficar falando sobre política, falando sobre esporte, falando sobre sua vida pessoal. Porque o programa não acaba, o programa não acabou, o programa acaba no final, quando acabou a praçada. Aí acabou. E Silat Maharaj fala, você falar para a jalpa na rua não é correto, mas ainda tudo bem. Agora, no templo, dentro do templo, você ficar falando para a jalpa, no final do programa, porque a praçada também faz parte do programa.
Então, ele orienta, mas ninguém segue as orientações do Guru. Esse é o grande problema. O Guru orientou, ele orienta, mas ninguém segue. Então, ele fala, quando você fala coisas mundanas, você não tem energia. E aí você não pode cantar os santos nomes, você não pode cantar o Mahamantra. Ontem também ele fala, eu vinha de carro e eu sempre... ele vai contar justamente o que eu falei aqui. Então ele fala, ontem eu vinha de carro e eu sempre tinha alguém falando no carro. E eu não aguento isso, ele fala. Então, eu comecei a cantar e a conversar, e a conversa parou. Na verdade, eu não gosto de tanto papo, de tanta conversa. Você sabe disso, ele fala. Então ele contou aqui, no dia anterior que ele deu essa aula, as pessoas estavam falando, ele começou a cantar, para parar. E na hora da praçada, como eu falei, também não é adequado. Também não é adequado. E amanhã vocês vão ver isso acontecer aqui. Acabou o programa, já começam a conversar antes de colocar a praçada no prato. Já começa aquela conversa mundana antes de colocar a praçada no prato. Antes do programa também, né? Alguns chegam antes e a gente está sempre atrasado nos festivais, né? Sempre estamos atrasados, 10, 15, 20 minutos, meia hora às vezes. E as pessoas chegam e sentam no salão, no Nati Mandir, e o que elas fazem? Ficam falando Prajalpa. Em vez de cantar o santo nome, em vez de pegar e ler alguma coisa, cantar as canções, que não vamos cantar na hora do programa, mas cante as canções. O livro de Kirtan, esse livro aqui tem mais de 200 canções. Então, os devotos que chegam antes, em vez de ficar falando bobagem, Prajalpa, cante as canções. Pegue o livro, leia um capítulo do livro. Não, a maioria fica falando Prajalpa. Chega antes no programa, fica falando Prajalpa. Então, como diz aqui Silachara Maharaj, eu não gosto desse papo, eu não gosto dessa fala. E aí o devoto pergunta aqui, assim, nós estamos cantando as canções, mas, geralmente, nós não entendemos o seu significado. Traz o mesmo resultado? Traz o mesmo benefício espiritual para nós? E aí Silachara Maharaj fala, sim, quando Mahaprabhu ele foi para o sul da Índia, havia um Brahma. O Brahma estava lendo o Śrīmad Bhagavad Gita com lágrimas nos olhos, mas a sua leitura ela estava errada. Ele não sabia como pronunciar o sânscrito. Mahaprabhu perguntou àquele Brahmana, Brahma, por que você está chorando? Você está lendo o Śrīmad Bhagavad Gita, mas a sua leitura ela está errada. Então, o que você está lendo? Por que as lágrimas vêm aos seus olhos? E o Brahmana respondeu, o meu Gurudeva me disse, leia o Śrīmad Bhagavad Gita. Então, eu estou lendo. Eu não sei qual é o significado, nem nada, mas quando eu estou lendo, eu posso ver o Senhor Krishna, Arjuna, a sua carruagem, correndo assim. E eu posso ver isso, mas quando eu paro de ler, não consigo ver nada. Isso é por isso que eu estou lendo e eu quero ver isso. Eu quero ver Krishna e Arjuna na quadriga.
Você deve usar a maior parte do seu tempo para cantar. Às vezes, você trabalha ou, às vezes, você cozinha, mas não cozinhe com a boca fechada, cozinhe com as mãos. Você trabalha em um computador, mas você trabalha com as mãos. Quando você não está trabalhando com a boca, está perdendo o seu tempo. Use o seu tempo para cantar. Através do canto, tudo vem. Através do canto, você obterá o verdadeiro serviço devocional. Então, aqui Srilacharya Maharaj fala, não fique com a boca parada. Cante os santos nomes, cante Mahamantra Hare Krishna, cante as canções. Você está cozinhando, você está limpando o templo. Você está no carro, você está no ônibus, você está no computador. É claro, quando você está fazendo um serviço que tem que ter uma concentração, você não vai conseguir cantar. Mas você está de bobeira, fazendo qualquer coisa inútil, cante, não deixe de cantar nunca. E aí Srilacharya Maharaj fala aqui, a maior parte do seu dia, a maior parte do tempo do seu dia tem que ser cantando. Não gaste o seu dia sem cantar. Cante o máximo possível. Continuando aqui. Use o seu tempo para cantar. Através do canto, tudo vem. Através do canto, claro, ele está falando em canto aqui, a pessoa pode ler isso, a aula, uma pessoa que não tenha compreensão, vai achar que é cantar uma música. Não, é cantar as canções. Música mundana não entra nisso. Não gaste o seu tempo, não use sua boca para cantar músicas mundanas, muito menos para escutar músicas mundanas. Não perca tempo na sua vida. Aqui, quando ele fala em cantar, é claro, ele está falando em cantar as canções, cantar o Mahamantra Hare Krishna. E aí tudo virá. Você obterá o verdadeiro serviço. E não faça tanto puja todos os dias. Não gaste 3 horas por dia fazendo puja e outras coisas assim. Não é a nossa linha. Faça o que fizer, você deve gastar o maior tempo, a maior parte do seu dia cantando. Eu vi muitos devotos de Srila Gurudeva, Srila Swami Maharaj Prabhupada, Srila Siddhar Maharaj e também no Gaudiya Mata. Eles seguem tantas regras e regulamentos que eles passam 3 ou 4 horas por dia fazendo algum puja, mas não cantam nada, não cantam as canções. Por esta razão, tais devotos, eles não duram, não ficam muito tempo no templo. Eles não conseguem ficar muito tempo servindo no templo. Por quê? Porque não é a prática correta ficar tanto tempo perdendo com puja. Sempre continuando aqui. Mas aqueles que cantam mais e mais, as suas atividades devocionais, elas ganham mais e mais energia e serviço. E o seu serviço dura mais. Então, aquele que fica 4 horas no puja, fazendo cerimônias demoradas, cheio de regras e regulamentos, não é o nosso foco. É claro, né, num templo é diferente.
você tem um templo, você tem que fazer o puja lá, o arati, a oferenda da boga, mas você não vai ficar 4 horas fazendo o arati por dia, nem a oferenda da boga. Não é o foco. Tem que ser feito, mas não é o foco. Cante, cante, Srila Maharaj fala, cante o tempo todo. Às vezes, ele continua falando, você não consegue cantar nas contas, na japamala, mas, então, você canta sem a japamala, sem problemas, não há problema. Qual é o seu trabalho? Você faz isso. Qual é o seu serviço? Você faz isso. E todas as outras vezes, você apenas canta Hare Krishna, o Mahamantra. Faça assim por 1 ano e depois de 1 ano, diga-me qual é o resultado que você obteve. Então, como disse lá Acharya Maharaj, tem pessoas que não conseguem pegar a japamala. Ontem à noite eu falei isso. Acho que foi ontem à noite que eu falei na aula. Japa quer dizer cantar em voz baixa ou em pensamento. Japa, sussurrar. Kirtan é cantar em voz alta. Se você não tem tempo para pegar a japamala na mão e ficar cantando 16 rondas, cante no mínimo 4 na japamala e o resto você cante sem a japamala. Cante só a japa. Cante sem a mala. Mala quer dizer cordão. Cante sem a japamala. Não há problema, Srila Acharya Maharaj fala. Não é necessário cantar 16 voltas na japamala. Não é necessário ficar o dia inteiro cantando na japamala. Você está cozinhando, você está limpando o templo, você está limpando sua casa, você está no carro indo trabalhar, você está voltando, você está almoçando, você está tomando banho, qualquer coisa que você faça, cante o Mahamantra Hare Krishna, cante as canções. Não é necessário a japamala na mão. Srila Acharya Maharaj deixou claro aqui para nós isso. Não é necessário a japamala na mão. No mínimo 4 voltas na japamala. Mas, se você não tem tempo, cante o resto sem a japamala. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta aqui, algum comentário. E aí vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Aqui em São Paulo hoje está bem escuro, está chovendo, né? Começou o dia já chovendo hoje. Mas o dia bom é o dia que nós escutamos Harikata, então não há problema nenhum. A chuva não vai interferir em nada o processo devocional. Hoje é um dia ótimo porque logo de manhã estamos aqui ouvindo o Harikata de Srila Acharya Maharaj. Então, por enquanto, ninguém fez nenhuma pergunta, nenhum comentário. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando com a gente hoje da transmissão. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopala Govinda Ram Shrimad Sudana Hari Govinda Madana Mohan Giridhari Govinata Madana Mohan Sri Chaitanya Nityananda Advaita Chandra Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhatta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha
Gopala Bata Dasana Gunata. Hare Jai Gosai Kori Charana Banga. Ishai Gosai Kori Charana Banga. Nahavete Vignanasha Vishnapura. Rahavate Vignana Savistapura. Jai Gosai Jarmuni Tarada. Ishai Gosai Jaramuni Tarada. Masabara Padarinu Mora Panchagras. Charana Sevi Bhakta Saniva. Tandera Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame Gore Yogila. Praname Janare Morae Agila. Jai Gosai Jobe Prache Koila Vaso. Ishai Gosai Jabe Pratikula Krishna Nija Lila Koila Prakash. Radha Krishna Nija Lila Korina Prakash. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Anande Bola Hari Braja Vrindavan. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Vajai Nama. Shri Guru Vaishnava Pade Vajai. Hari Rama Sankirtan Kore Hari Rama Sankirtan Kore Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama
ver quem está participando conosco aqui da transmissão hoje. Nós temos aqui conosco hoje o Ishan Krishna Prabhu, a Amrita Devidasi, o Adi Purusha Prabhu, Sinha Sando conosco aqui, a Malini Devidasi também conosco, Arjuna Krishna Prabhu, a Charitamrita Devidasi, que aparece para mim são essas pessoas aqui então. Um bom dia a todos, Dandavat Pranam. Aqui em São Paulo, como eu falei, está chovendo, mas é um dia bom porque falamos de Deus, escutamos falar de Deus, e agora não perca o tempo, como foi falar de Silachara Maharaj, cante Mahamantra durante o dia, em qualquer momento que você está sem fazer algo que exija muito a concentração. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui participando conosco.